Beleza, meu irmão? Vou falar, galera. Pra quem não sabe quem é Bruno Batera, acho que, peraí, deixa eu baixar um pouquinho essa música. Galera, pra quem não sabe quem é o Bruno Batera, foi o cara aí que passou sua maior parte na banda Mala Sem Alça, né? Além de outras bandas. Eu conheço um pouquinho da história dele, ele já me contou pessoalmente. E hoje nós vamos estar aqui. A ideia inicialmente era fazer nós dois juntos, né? Gravar bonitinho, colocar no canal. Só que por conta de tanto decreto, vamos fazer via live mesmo. Então o Bruno Batera é um cara que é excepcional, né? Todo mundo conhece aí no ramo da batera. E vou chamar já ele aqui. Ele não comenta nada aí, comenta alguma coisa aí, Bruno. Pra eu saber que é tu. Bora, Rodrigo. Japa. Olha, o Japa dizendo que lembra do Bruno na Marcas da Paixão. Pra você ver, né? Eu vou chamar ele já. Deixa eu ver aqui, ó. Vou procurar. Pronto. Ô, Japa. Vou falar isso aí assim que ele entrar, viu? Já é 8h06. Kailane, olá, boa noite. Aí, ó, vou chamar o Bruno agora. Eita, resenha. Vamos lá. Chamar o Bruno. Eu já convidei. Convidar aí o Bruno. Convidei o Bruno aí já pra entrar. Não sei se ele vai aceitar. Bora, macho. Bruno. E aí, Fernandão? Eita, rapaz, o cara, velho. Aí, já ia dizer, bota pra cima. Vamos organizar esse negócio aqui agora. Rapaz, agora, bicho, agora eu fiquei bonito da fita, viu? A galera entrando, show de A bola, galera hein? tá entrando aí já. Como é Espera que a tá aí princesa. a imagem aí? Tá legal, Fernando? Aqui tá show pra mim, Bruno. Tá show de bola. Massa. Deixa eu botar meu fone aqui. Meu fone de ouvido aqui, né, cara? Porque, tá ligado, né? Vai entrando aí, galera. Vai entrando aí. Vou fofocar mais, Bruno. Olha o Carlos Pancada aí, Pancada Carlos. entrando aí, ó. Pancada aí, ó. Débora Raquel, Morena Flor aí, ó. Marcando presença. Ó, e Renan Renan Patrick. entrando, ó. Rapaz, E aí, galera massa entrando. e aí, Renanzão? Kaique Bora Batera tá por lá. aí também. Show Ronaldo. de bola, hein? Rapaz, esse Kaique aí conhece, viu? Cledstone, lá de Picos. Kaique Batera. É o Gasparzinho Show Batera. demais. Rapaz, bicho. Ó, o Batera Eric, batera da moleca. Massa. Eric Batera. É, isso aí. Raquel Ah, tá é. perguntando se vamos tocar batera. Não vai dar hoje, né? Rapaz, hoje Mas, não, hoje não. Ó, o Leandro tá falando aí, ó. Sou amigo de Elivan. Ele me falou muito sobre você. massa, Leandro. Elivan é irmão de É do- batalha aí na Mala Sem Alça. Primeiro percurso da Ah, mala na época, é né? o percussionista, é o Elivan Percurso. Ó, É, O Japa aí, ó. Japa Batera. E aí, Japa meu disse que caro? lembra de tu na Marcas da Paixão, velho. Será se tá atualizado, rapaz? Tu tá antenado aí. 15, deixa eu ver, 16 anos. Cara, Ah, faz bicho, tempo. tá doido. Parece que foi um dia desse, né? Parece que foi um dia desse. Olha, ó, top 3 da mala. Nando, Carlos e Bruno. Vixe, meu Deus, e aí? Ó, Brunão, como é? moral, hein, Fernando aí. Eu não, eu sou eu sou o último. Era. O Igor Batera também tá aí, ó. O Igor Batera.
É, cara, tá, a galera tá entrando aí. Massa, Vai, massa. Bruno, bora começar ou não? Quer dizer, já Vamos começou, lá, né? você que manda aí, né? Você que manda. Você é o patrão. Ixi, meu Deus do céu, não é ninguém não, viu? Vamos falar, vamos começar perguntando quem é Bruno Batera? Fernando, meu amigo, meu caro. Primeiramente, Thaís Valera aí, ó. Minha amiga Thaís entrou aí. Primeiramente, Lá, Fernando, queria agradecer, né? Agradecer aí pelo seu convite, né? E agradecer também por toda a consideração, agradecer aí toda a galera que, mesmo depois de eu ter saído há tanto tempo, né, da Mala Sem Alça, ter parado nesse aspecto, assim, de tocar em banda profissionalmente e tal, entendi. mas a gente percebe que a galera ainda tem aquele carinho, né? Em especial você que promoveu aí, fez esse convite, queria agradecer aí você. Não precisa, assim, eu sou até suspeito de falar, né? Porque eu parabenizo sempre o seu trabalho, que você vem fazendo aí um trabalho excelente, né, na área. E, Ah, em cara, é conclusão, a isso. princípio é isso, né? Parabéns e obrigado. Ô, velho, valeu. Agora pode responder a minha pergunta. Sim, vamos lá, qual foi a pergunta mesmo? Eu quero saber, assim, uma breve apresentação sua de quem é Bruno Batera. Ou então só o Bruno mesmo, né? Um dos dois. Pronto, então. Vamos colocar assim, Bruno Batera como ficou mais conhecido, né? Eu acho que vão ter perguntas mais específicas que vão falar sobre isso, mas eu vou mencionar aqui Sim, brevemente, aí sim, depois sim, a gente se sim. aprofunda. Então, eu Beleza. comecei na música com 12 anos, né? Eu comecei a fazer barulho já na região lá, em Araripina, né? Que eu sou natural de Araripina, a cidade da Mala. E aí, com 12 Aham. anos, 12 para 13 anos, eu já comecei a tocar na escola e tal. E depois surgiu um primeiro convite que a gente vai abordar mais à frente, para tocar numa primeira banda lá da cidade. E aí, estudando música, né? A bateria dentro daquilo que podia, porque eu já mencionei para você que na época não Não, era tão fácil como lá hoje, no, que tem nos tantos seus recursos. primórdios ali. Na época não tinha YouTube, não tinha, né, internet assim para a pessoa. Era videoaula por meio das fitas, né? Aquelas fitas Fitas, aham. VHS, tamanho de um VHS. tijolo. Fita cassete Até mesmo, pro né? cara. Isso, é. Até para o cara conseguir o vídeo, o aparelho de vídeo para assistir era complicado. Mas enfim, então é isso. Sou um sertanejo aí de Sertão de Pernambuco, que começou na música, toquei aí por alguns anos e estamos aí, né? Graças a Deus. Entendi. Bruno, primeira banda. Primeira banda. Primeira banda, Rapaz, assim, primeira banda e com quantos anos? pronto, então, assim, eu vou começar extra-oficial, assim, bandas não profissionais, né? Banda Ah, pequena. É para o aquelas pessoal. bandas, aquelas bandas que fica com a bateria embaixo, na frente. As bandinhas, bandinhas. Meu amigo. Cara, para o pessoal entender, assim, como eu mencionei que na escola, né? Eu comecei. Na realidade, eu comecei a tocar mesmo nas latas, né? Em casa. Com as latas mesmo, É, ali, lata de leite e tal. batera raiz, batera raiz. Aí, fazia a bateria de lata, né? E aí acompanhando as Aham, músicas. E interessante que o cara com. Geralmente, os bateras, você também e vários outros bateras começaram assim, mas pelo aham, esforço, né, de estar ali ouvindo, estar tentando entender, consegue aprender. Então, na época, eu consegui pegar o básico, né, nas latas. E aí, eu estudava lá numa escola, em Araripina, que você deve conhecer, o pessoal de Araripina conhece, que é Padre Luiz Gonzaga, o nome da escola. Padre E Luiz, Padre tinha Luiz. isso, dois amigos meus, que inclusive são meus irmãos hoje também de fé, que é o Kleber Lira e o Paulo Lira, né? Kleber Sax, né? Isso, do sax. Klebinho, E Klebinho. a gente não sabia que na escola tinha uns tambores lá, uns tambores antigos, de 1803, daí mais ou menos nessa época aí. Que o Olodum mandou pra escola, não foi? Isso, exatamente. E aí um dia, tanto eu quanto ele já gostava de música, a gente já fazia barulho e tal. Mas aí um certo dia a gente brincando lá no recreio, aí a gente foi parar lá num quarto secreto lá e encontramos tambores perdidos no tempo, né? Aí o que Aham, acontece? Eles já estavam tocando, estudando na banda da prefeitura, que inclusive você estudou partitura também na banda da prefeitura, né? De Araripina.
E aí a gente encontrou esses tambores lá. Então, com esses tambores e com os sax que eles tinham lá da banda da prefeitura, a gente montou lá a primeira banda, né, no Padre Luiz Gonzaga. Padre O nome da Luiz. banda era até PLG, fazendo referência aí a... Tá até hoje, então. Então você fundou a banda do Padre Luiz. Você e Clebinho fundaram a banda do Padre Pronto. Luiz. Pois é, esse nome vem desde essa época. E aí a gente tocava algumas vezes em apresentações ali na escola mesmo. Então Na aí escola foi, mesmo, digamos né? assim, digamos que aí foi a primeira banda assim, Quantos anos? não profissional, 12 anos, no meu caso, né? Eu tinha 12 12 anos anos. de idade, né? O Kleber devia ter 13, 14, e o Paulo devia ter lá uns 16 anos mais ou menos, essa média. Aí lá nessa mesma escola, nós estudávamos juntos, né? O trio Parada Dura. Trio E Parada aí Dura. já tinha uma banda que na época era conhecida na região ali, na cidade, que era a banda chamava Aroma de Mulher. Era uma banda assim, conhecida na região. E os músicos novos tinham vontade de tocar na Aroma de Mulher, naquela banda lá, né? Aí o que acontece? Coincidentemente, a cantora da Aroma de Mulher, que era jovem também na época, ela veio estudar lá nessa escola, e aí a gente se conheceu e tal, e conversando sobre música. Um certo dia ela falou assim, ó, lá na banda vai precisar de um batera e de 2 sax. E aí, vocês interessam? Aí, meu amigo, imagina aí a emoção. Imagina aí a emoção. Oxe, não interessa, preciso perguntar, mas nessa época tinha teste, né? Aí ela falou, ó, se vocês interessarem, eu vou falar com o dono da banda lá e vocês vão fazer um teste. Aí nós já aceitamos de primeira, né? Pode marcar lá que a gente vai para esse teste. Enfim, a gente foi lá, fez o teste e tal, né? Seguindo todos aqueles protocolos da época. Era bom demais, aí... cara. Bicho, eu queria que hoje tivesse teste pra baterista entrar em banda, cara. Oxe, era top demais. É porque é complicado, né, velho? É porque hoje, na realidade, tem essa facilidade. O pessoal já vê vídeo, já vê, né, no YouTube. Pelas redes, já justamente. tem... exato. Porque antigamente ficava muito difícil você saber... você conhecer o trabalho de uma pessoa, né? Você tinha que ver mesmo assim como era de perto. Hoje não, hoje as redes sociais estão aí. Aê, Bruno, aí mesmo. Opa! Vou conversar aí. Calma. Ei, sim, pode... aí antigamente o cara tinha que ver, o dono da banda, o produtor tinha que ver o cara fazendo mesmo o negócio para ver se o cara se garantia, né? Ao vivo e a cores, como diz o ditado, né? É, verdade. Então, lá nesse teste aí a gente foi e tal, fez o teste, e aí tinha na época lá, inclusive você gravou com ele esses dias, que era o produtor musical da banda, é o William. Era o William, né? O William era o produtor. Eita, o William é das antigas então, viu? O William Soares, Aí nós fomos aprovados lá pelo William, né? Pelo pessoal lá, tanto eu quanto o Kleber e Paulo. E aí foi a primeira banda, assim, oficial. Ah, rapaz, perdão, lembrando aqui um detalhe. Essa Aroma de Mulher, como eu falei, era uma banda já que tinha uma certa estrutura, já tinha instrumento, tinha um som para tocar. Mas antes disso, a gente fez teste e tocou também na Pétalas de Neon. Já ouviu falar? Bom, não dava, né? Essa aí tu não falou não, viu? No dia que você veio aqui. Então, eu lembrei desse detalhe, que é um detalhe importante, né? E foi a banda na qual eu toquei pela primeira vez numa bateria de verdade, né? Porque até então era só lata e os tambores lá que a gente montou uma bateria. Então, basicamente é isso. Ei, Bruno. Pronto. Aí eu vou entrar aqui nas perguntas da galera aqui. Pronto. Que mandaram, né? Na caixinha de perguntas, que uma delas vai fazer sentido sobre o que a gente tá falando agora, tá ligado? O Felipe de Almontes perguntou como surgiu sua paixão por bateria mesmo. Que você falou que tinha os tambores lá, mas como que é que você... o que despertou, quando você começou a gostar mesmo do negócio? Felipe Del Montes. Pronto. Muito bom, Felipe. Obrigado aí pela pergunta. Então, para a gente entender melhor todo o contexto, na realidade, assim, na minha família já tinham músicos, né? Inclusive, meu avô materno, ele era sanfoneiro. Era sanfoneiro, né, na região lá e tal. E aí, na época, inclusive, tinha uma dupla sertaneja, Alex e Alexandre, né, que é meus tios. Então, assim, essa veia musical, na verdade, já vem de família e tal. Só que o interessante... Tá no sangue já, né, velho?
É. Só que o No interessante sangue. é, quando eu era criança, a princípio, a minha primeira paixão na música não foi nem a batera. Muita Uhum. gente não sabe, mas quando eu era criança, acho que com 7, 8 anos, eu gostava muito era de cantar. Ó, já pensou? O cantor é... Então eu gostava de cantar. Estudando em Bruno do Piseiro. do... Aí, depois de... Isso com 7, 8 anos, tal, mas aí depois de 10, aí começou a surgir a paixão pela bateria, né? Eu Pode me crer. lembro que... eu me lembro que eu olhava, por exemplo, quando via na TV, assim, alguma coisa, uma banda tocando, eu já me chamava a atenção ali a bateria. Aquele instrumento e Uhum. tal, pessoal. E aí começou a surgir daí, vendo vídeos, na época assim, por meio da TV, né, que não tinha YouTube, mas aí assistindo bandas e tal, começou a despertar esse interesse pela bateria. Então, mais ou menos com 10 anos ali, com 10, 12 anos, tu já começou a tocar mesmo, assim, já. Isso, o interesse surgiu aí, de 10 para 11, aí eu comecei a tocar nas latas em casa, e aí com 12 anos mais ou menos começou a acontecer isso que eu falei, né, na escola, de ter esse primeiro Aí, contato ó. com o instrumento. Esse comentário aí da Débora aí, como foi aí, ó? Débora é minha irmã, ela tem autoridade para falar. Eu não estou Ele conseguindo ver cantava Amado aqui. Batista. Meu É, Deus. E rapaz, só pra aí? você ter... É sério? É sério. Eu acho que com 3, Meu 4 Deus. anos, Tá lá aquela cantando música Princesa. Princesa, meu amigo. Ai, Agora imagina aí, meu Deus do céu. não era nem Não, princesa, era princesa que eu falava, que eu cantava dava na época. certo não, dava certo não, dava Dava certo não, não. dava. Mas aí Aí, surgiu, Bruno, a bateria. é, entendi. Foi no caso, então, duas perguntas numa só, porque o Felipe perguntou quando começou sua paixão por bateria e a Rabete Del Monte tinha perguntado com quantos anos, né? Aí, no caso, deu aí para responder as duas ao mesmo tempo, né? Isso, exatamente. Aí, ó, o nosso amigo Batera Eric, né? O que é o Eric Batera, o Batera da Era Moleca, batera. perguntou Ah, aqui. Falou aqui, pergunta a ele quais bateras foram suas principais referências no começo da carreira. pronto, muito bom. Massa a pergunta aí, viu? Obrigado aí, Eric. Eric Batera. Se eu não me engano, Eric É é de isso. Salgueiro, né? Eric É de Batera. Salgueiro, é de Salgueiro. É um monstrinho de Salgueiro. Pronto. Quem sabe um privilégio de conhecer ele aí pessoalmente. Peraí, peraí, ó. O Felipe entrou agora. O Felipe foi o que fez a pergunta anterior, então já dá um salve a ele. Felipe, a gente acabou de responder a sua pergunta. Entrou atrasado. Depois é só rever aí, né? Depois ele revê, mas a Então, gente. Vai, siga. Eric, eu acho que assim como a grande maioria dos bateras daquela época, e até hoje também, o pessoal tem muito esse respeito, né? No Hoje demais, forró, já até sei. no forró, a minha referência, assim, que realmente eu parava para ouvir e tentar pegar, né, o Carlinhos Papaléguas, né? Carlinhos É, meu Deus. Papaléguas Cara, foi a ó, referência. velho, o cara que não souber quem é, pelo menos, bicho, já não tem meu respeito mais. Já manda embora já. Então, e você vê que Carlinhos tem todo esse respeito já de há muito tempo, né? Eu estou falando aí de 15 anos atrás, né, aproximadamente. Então, Aham. Carlinhos já naquela época, 2003, 2002, 2003, até 2004 por aí, a Limão estava no auge, né? E aí, assim, foi quando Verdade. realmente explodiu o nome Carlinhos Papaléguas. Tanto Carlinhos como também todos os outros músicos, né? Por exemplo, teclado era Lobão, né? Sax era Lili e tal. Lili, Mas, sanfona era o pica-pau, né? A galera toda exatamente, ali, né? Eram as referências, né? isso. Então, Carlinhos foi, assim, essa base. Aí depois, como eu falei, na época eu não tinha tanta facilidade para conseguir material para estudar, mas eu me lembro que eu consegui uma primeira videoaula. Videoaula, literalmente, era a fita, né? A fita videoaula. Videoaula Eu, mesmo, assim. isso. E foi até na banda Aroma de Mulher, uma cantora amiga da gente, que inclusive é daqui de Oricuri. Ela falou, ó, Aham. Bruno, se tu quiser eu posso conseguir uma videoaula contigo, com Pedra Batera. Pedra Batera, Ah, pô, pedra, meu amigo. uma mala assim, Elcio antes de mim, né? Pedra Batera. Calma aí. Já vamos Ah, segurar essa daí, porque já é uma pergunta que faz parte aí. Então, tu pegou com pedra.
Isso, na realidade eu nem conhecia ele pessoalmente, ele mandou por intermédio dela, né, essa videoaula. E aí foi quando eu Ela era de tive o primeiro... no caso ela era de Oricuri, morava lá, mas a banda Aroma de Mulher era daqui, né? Era de Araripina, exato. Aí ela trouxe Aí de ela, lá pra tu. isso, trouxe essa primeira videoaula, né? Foi Aham. emprestado até na época. Aí foi quando eu tive o primeiro contato com mais outro batera, que nesse caso conhecido assim mundialmente, que é Dave Weck, né? É Foi a assim, é porque primeira videoaula assim, que eu vi dele. eu classifico assim. No Brasil, Carlinhos é o pai de todos, mas no mundo é o Dave Weck, meu amigo. Pai de todos, assim, é o Papai Noel da bateria, o Dave Weck. Todo mundo conhece. Muito considerado. E muito bom, né? Não é à toa que ele já foi considerado e eu acho que até hoje é um dos melhores do mundo, né? Dave Weck. Então foi aí que eu tive. Então eu posso dizer assim que as duas referências a princípio foram essas, né? Carlinhos Papaléguas, Dave Weck, assim, por meio dessa videoaula. Tem mais E outro? aí depois tiveram mais outros. É, já alguns anos depois, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente Luciano, né? Que depois. Cadê a live, moço? Aham. Não, estou no ar do rapaz aqui, cara. Foi mal, desculpa aí. Sim, aí você conheceu o Luciano lá. Depois, né? No Isso, caso, aí depois da saída do Carlinhos, não. Foi antes, né? eu conheci Luciano antes, na realidade, né? Uns 3 anos depois, quando eu fui tocar nessa banda lá em Trindade, que inclusive é a cidade dele, de Luciano, aí eu conheci ele pessoalmente. E aí com o Luciano também eu peguei muita coisa, assim, muita técnica, exercícios, rudimentos e tal, entendeu? Então foi assim que a base, digamos assim, para eu continuar estudando e aplicando, né, dentro do que dava para fazer no ritmo do forró. Então, Carlinhos, Dave Weck e Luciano. Foi as principais, assim, no começo. Isso, exato. Aí, beleza. Agora vem outra pergunta, que era aquela que eu falei, que eu tinha te interrompido. O Fernando Silva perguntou se você for o primeiro baterista da Mala Sem Alça. Não. A resposta é que não. É porque o pessoal às vezes acha que eu fui o primeiro, porque quando a Mala teve aquela maior projeção, né, para o Nordeste e tal, para alguns outros estados do Brasil, eu era o batera na época. Mas na Aham. realidade a Mala já existia há alguns anos atrás, né? Passou pela Mala antes de mim, esse batera que a gente falou, né, o Pedra Batera, gente boa, daqui de Oricuri também. Júnior Batera, não sei se você conheceu o Júnior Batera de Não. Juazeiro do Norte, né? Depois tocou na Calcinha Preta também, o Júnior. Júnior Borracha? Não me lembro, é que chamava Juninho Batera. Deve ser Júnior Borracha. Que Antes ele é de dele, Juazeiro, só que hoje ele tá morando em Salvador. pronto, pois é ele mesmo. É ele mesmo. Júnior Borracha. Rapaz, tocou na mala. Tocou na mala, sim. Mas, Se eu não mas me no engano, caso, então. se eu não me engano, ele foi o primeiro, inclusive. Júnior Batera foi o primeiro. Quando Então. foi formado o projeto, né, da Mala Sem Alça, se eu não me engano, em 2005, Era Júnior foi o vaneirão, né, primeiro na batera. época. Era vaneirão, era só vaneirão, né? Mais dançando. Porque o que eu lembro que o Djalma me falou, o Djalminha Bess, ele falou que quando lançaram a Mala Sem Alça Vaneirão, depois meio que não deu certo, aí parou mesmo total. Aí depois, parece que foi de um ano, depois parado, aí voltaram de novo com a proposta romântica. Na realidade, foi mais que um ano, assim, a banda em 2005 foi formada, aí tocou 2005, 2006. 2005, 2006, 2 anos aí. Eu entrei em novembro de 2006. Então, em novembro de 2006, a banda ainda estava nativa, estava tocando ainda. Quando nós finalizamos o carnaval de 2007, nós tocamos até o carnaval de 2007. Aí foi quando a banda parou oficialmente mesmo, a Mala Sem Alça. Carnaval 2007, que é. Então, no caso que tu entrou, ainda era vaneirão. Eu entrei ainda era vaneirão, ainda. Tá explicado. Entendeu? Aí no caso, então, tu foi o terceiro. Isso, exato. Então fui o terceiro batera, né, da Mala, na realidade. Entendi. O Pedrinho Santos perguntou aqui, né? Não tem ordem cronológica, só vai rolando as perguntas e você vai esclarecer as perguntas que todo mundo quer saber, né? Na tora. É na tora, meu amigo.
Tá bom. O Pedrinho Santos perguntou assim: Bruno, você já gravou algum CD da Mala Sem Alça? Se você gravou, responda qual foi. CD e DVD, Gravei. fala os dois. Pronto, vamos começar pelos CDs então, né? Só para o pessoal entender, então no Carnaval de 2007 a banda parou, né? E até então era vaneirão. O que acontece? Entendi. Fizeram uma reunião com a gente, toda a equipe e tal, e explicaram que a banda ia parar. Nesse meio tempo, a banda ficou de fevereiro, né? Fevereiro para março, depois do Carnaval até setembro, parada. Mas nesse meio tempo foi quando o Marcelo veio para a banda, né? Veio Que com um até novo então projeto. Marcelo fazia parte da Moleque Sem Vergonha, né? Na realidade, ele tinha feito parte há alguns anos atrás. Se eu não me engano, ele estava no Maranhão, né? Que ele fez parte também É. Entendeu? Eu pensei que ele já tinha ido Domingo. da Moleca pra Mala já. Não. Ainda passaram-se alguns anos, né? Ele teve aqui na Doce Malista, depois foi para o Meu Maranhão, xodó. Meu Xodó. Como que é o nome daquela banda lá do Maranhão que eu esqueci? É conhecida também, né? Ah, Que ele eu Torpedo, lembro. Torpedo, é. né? A gente até tocou lá na cidade. Acho que ano passado a gente tocou na cidade. E era a sede dessa banda lá que ele tocava. Acho que era em Colinas, se eu não me engano. Eu acho que é Colinas, isso É mesmo. Colinas. Ele morou lá em Pronto. Colinas, era. Aí eu não lembro assim os detalhes, se ele veio já de lá, direto para cá. Eu sei que depois de lá, vocês passaram-se alguns meses, mas ele veio com um novo Aham, projeto, né? Uma nova roupagem. O projeto, na entendi. época, era um CD misto. Era metade romântico, com as músicas do Marcelo, e metade vaneirão. Aí esse primeiro CD aí, já nessa nova roupagem, eu gravei todo, né? 2007. Eu gravei todo esse CD, que é o CD Vamos Falar de Amor, aquele CD lá que deu a projeção maior para a Mala. Aí, então, eu Aham. gravei Então, em 2008, eu gravei o volume, se eu não me engano, o volume 4. Já, o volume 3 eu gravei todos só, basicamente. 95%. aham. Já o volume 3 a gente já estava na estrada, já estava viajando, eu gravei de metade dele, mais ou menos. E aí depois eu ficava gravando assim, algumas faixas, né, por conta da correria, Porque a banda rodava muito, né? rodava muito. Eu me lembro que teve faixas que eu gravei na estrada, né? Por exemplo, uma vez em Balsas, no Maranhão. A gente gravou algumas faixas lá, no estúdio lá, né? Pessoal Entendi. conhecido lá Aí gravamos lá. E no caso, então, tu gravou três, né? Basicamente 3 CDs, né? E DVDs, fora os DVDs DVDs. extraoficiais, né? Que tinham muitos, Não, os pirateiros, os os pirateiros. pirateiros, Mas os oficiais eu gravei o primeiro em Lagoa Grande, né? 2007. Lagoa Grande, Aí gravei também em 2009 em Belém. Belém. E gravei o último, o terceiro e último, que foi em Fortaleza, que foi a despedida, né? Foi minha despedida lá em Meu 2010. amigo, aquele DVD ali é a aula, meu amigo. É a aula. Eita. Então, no caso, Bruno, tu passou quantos anos na Mala Sem Alça? Se tu for pegar um apanhado geral. Pronto, no geral, assim, 2007 a 2011. Né? Então, deu quase 5 anos. Juntando tudo, deu quase 5 anos, né? Quase. Ou melhor, deu 5 anos, porque na realidade eu entrei em novembro de 2006, né? Então, 2006, 2011, 5 anos. 5 anos 5 atuando. anos. Vamos lá. Eita, bicho, rodando aí até. Só que aí tem esse detalhe, né? Quando eu entrei ainda não tocava tanto, ainda não era conhecido como a Mala de hoje, né? Eu acho que Não era forró. depois daquele DVD de Lagoa Grande foi que estourou, tu acha? Assim, ali, porque na realidade naquele DVD já estava estourado na Piauí, Maranhão, né? Ceará já tinha já um bom nome. Mas depois daquele DVD realmente aí foi para mais outros estados, né? Paraíba, Sergipe e tal. E Aham. aí ficou mais conhecido. Foi quando a gente fez também a primeira turnê em São Paulo e tal. Então Ó, realmente depois daquele O Kaique DVD. Batera tá dizendo aí, ó. Aquele DVD de Fortaleza tem informação, viu? Ó, o Pedrinho tá agradecendo aí por a gente responder a pergunta dele, que no caso foi se ele gravou. Quantos CDs tu gravou na mala, o Pedrinho? Na hora, Mandar, valeu, os, Pedrinho. Obrigado. mandar aí os alô, né, pra galera que tá assistindo, ó. Luciano,
Luciano Figueiredo, cantor daqui. Luciano, show de bola. Vini, Valeu, Luciano. Vinícius Mix, o cara que mais atrapalha as lives do povo. Vinícius Mix é pesado, hein? Técnico É, do lado aí. é. Muito bom. Aí quem entrou, Brunão, foi o Thiago, que ele é lá de Remanso. Ele fala que lembra muito de você. Eita, Da Thiago. Bahia. É das antigas também. Thiago, meu caro Thiago. Antuérpio também, batera, lá, que tá morando lá em Remanso, na Bahia, mas é daqui. Antuérpia? Antuérpio, batera. Não sei se tu já ouviu falar da Não, banda conheço não. Real Som é uma banda Real Som. muito das antigas, né? Uma banda já de muito tempo, E aí o Antuérpio é daqui de Uricuri, daqui de Pernambuco, mas mora lá, toca lá na Real Som já há algum tempo, né? E Thiago batera e percurso agora. Não, o Thiago é percussionista pesado, meu. Já disse aí, cara. Eu falei, Thiago, eu queria ter a coragem que tu tem de todo dia estar estudando, meu amigo. Um abração aí para o Rodrigo. Já vou fazer a pergunta do Rodrigo aí, o Rodrigo Shell. Rodrigo do Posto Shell. O Kaique tá perguntando assim, ó, como funcionava a sua liberdade na banda para aplicar suas belas viradas? É uma pergunta legal. Boa pergunta, gostei, viu? Obrigado aí. Tiago, né? Não, É o Kaique. Kaique Batera. Show de bola, eu gostei da pergunta. Então, pode responder agora? Eu acho que seria interessante você explicar como foi que você chegou a aprender, a começar a pesquisar mais essas frases, né? Porque tem a questão de você, até você chegar lá, nessa liberdade de você ter... Porque, tipo, hoje em dia não é qualquer bateria que pode chegar e fazer o que ele quer, né? Na banda ele tem que ter segurança e explicar aí qual foi a base dessas frases, como foi que tu começou a ter intimidade assim com essas frases aí, estilo Papaléguas. Pronto. Bom, como eu havia mencionado, assim, eu ouvia muito, né? Na época, Limão, era fita ainda, não tinha tanto CD e tal, mas eu lembro que eu ouvia muito mesmo, assim, eu passava horas e horas ouvindo ali, e eu ainda não tinha pedal duplo, né? Não tinha uma bateria própria, então eu estudava em borracha, né? Na lata ainda. E aos poucos eu ia aplicando em casa, né? Aquilo que eu conseguia assimilar, ouvindo Carlinhos tocando, eu ia procurando aplicar. Então, na realidade, eu sempre gostei desse estilo, né? De tocar colocando assim, esse tipo de frase, esse tipo de... E aí, interessante que quando eu entrei na mala, né? Era forró, era só vaneirão, não tinha ainda forró romântico. Então, foi realmente foi um desafio, assim, tentar aplicar esse tipo de frase, né, no vaneirão, que é um negócio já mais... No vaneirão, E a princípio não foi fácil não, assim, porque, como eu falei, né, Pedra Batera tocava antes de mim, e aí, vocês sabem que quando você entra no lugar de um outro batera, de certa maneira você tem que procurar seguir, assim, a linha, né, do que já vem sendo feito e tal. A linha que o outro batera deixou, né? Isso, exatamente. Então, a princípio, tocando no vaneirão, eu aplicava menos, né? Eu já aplicava, assim, esse tipo de frase, só que aplicava menos. Até porque o meu intuito, a princípio, era tentar ficar, né? Tentar ficar óbvio, no projeto, né? Na banda. Quer, né? Mas aí, depois de já pegar conhecimento, né? Já ter uma certa segurança tocando os blocos, né? De vaneirão e tal. Aí, aos poucos, eu fui... Também, lógico, tendo mais uma maior liberdade no que diz respeito ao pessoal, o produtor musical e tal. Porque tem muita coisa assim por trás, né? Você tem que conseguir estabelecer, né, digamos assim, essa confiança para ir só depois... justamente, já ia dizer, a palavra certa eu acho que é confiança. Você tem que pegar a confiança da galera para a galera segurar o groove enquanto você faz aquilo ali, né? Que você está pesquisando tanto assim para aplicar. Isso, exatamente. Mas aí, depois já de alguns meses e tal, eu lembro que eu já fazia com mais tranquilidade, assim, já conseguia aplicar não tanto, né? Eu tinha um certo limite, porque às vezes eu até puxava um pouquinho minha orelha, aí eu tinha aquele limite, assim, maior. Quando mudou pro Forró Romântico, né, o projeto do Forró Romântico,
Aí não, como eu já Aí estava tu na falou, banda. ixi, aqui é Aí a já praia. estava na banda Agora é a praia. há mais tempo. Eu já tinha gravado aquele CD ali romântico, então, quando foi, por exemplo, para ensaiar os primeiros blocos, né? Eu já conseguia ensaiar e ir criando o que eu conseguia, assim, eu ia aplicando o que eu conseguia criar. Mas é lógico, sempre assim, sempre, principalmente produtor musical, vez por outra dava um toque, assim, né? De equilibrar, de não passar da conta. Uma Mas pergunta depois que eu consegui. minha, Bruno. Ah, hum. Tu errava muito quando tu começou essas frases no meio do show? Quando eu assim, eu não errava tanto a frase em si, mas, por exemplo, eu errava no sentido de sair do tempo, entendeu? Cair fora e tal, esse tipo de coisa assim. É Antes, pai, viu, antes de, bicho? antes de usar o metrônomo, né? Ah, Porque você não usava, no quando, caso. não, assim, antes da mala, quando eu entrei na mala já tinha um Ah, metrônomo. sim, sim, Aí, sim, sim, sim. antes da mala isso, né? Depois quando eu entrei, que a mala já tinha um metrônomo, que inclusive foi a primeira banda na qual eu usei o metrônomo, aí eu já passei a ter uma certa segurança, porque você sabe que o metrônomo ajuda, né? Você pode fazer a frase com mais É, tranquilidade, assim, para o Segundo metrônomo estar ali segurando. Vinícius, segundo Vinícius Mix, aí quem toca no metrônomo toca errado. Pois é. Então no caso, é, Carlinhos Papaléguas foi que lhe influenciou muito assim a você fazer essas frases, né? Isso. Aí tem um detalhe, inclusive, Fernando, que eu queria aproveitar para mencionar, assim, Pode que eu acho que falar, pode ficar à eu vontade. não falei tudo isso, mas como a mala a princípio era vaneirão, eu lembro que, no caso do vaneirão assim, eu passei a focar muito na época Riquelme, né? E Riquelme que era, como diz o ditado, a bola Referência. da... É, verdade. E aí eu lembro que tanto eu focava um pouco em estudar a maneira como ele tocava, né? O swing que ele colocava ali no chimbal, na caixa, pedal e tal. E eu lembro que Djalma Bess também, Djalma também focava muito no Valdeci do baixo, que chamava o velho do baixo na época, né? Que era Aham. Riquelme e ele. Então teve também essa referência aí, no que diz respeito ao vaneirão, né? Riquelme foi essa referência aí. Show de bola, show de bola. É... Peraí. Procura aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Rapaz, tem pergunta que só a bexiga aqui, viu? Ah, vamos lá para a pergunta do Rodrigo. É só tu que O vê essas Rodrigo. perguntas aí, posso aí, eu não consigo ver, não. Ah, tô perguntando, pô. Não, eu tô dizendo que eu pensei que aparecia pra mim também aqui. Não, não, não. É aqui é aquela lá que eu te mandei, né? Pra Não você, pode falar, não. pra você ver como eu entendo, né? Sim, pode ter. O Rodrigão perguntou, Bruno, se você não fosse baterista, você seria o quê? Boa pergunta também. Valeu, Rodrigo. Obrigado, viu? Então, é o seguinte, assim, dentro da música, falando assim, num contexto dentro da música, se eu não fosse batera, pelo que eu falei, né, do meu início, eu acredito que eu seria talvez um cantor. Não seria hoje, não seria Dá hoje mais. certo não, dá Mas certo não, dá eu certo. acho que eu teria tentado nessa linha aí de cantar. E fora da música, se eu não Fora. tivesse sido, se eu não tivesse sido músico, rapaz, sabe que eu nunca tinha parado para pensar assim, mas eu acho que talvez professor, assim, porque eu gosto muito de português e tal, letra, de língua, essa coisa por isso que o Las Castanhas aí, né? Espanhol, tal, embora eu não. Aí, essa parada aí. Ah, então, ó, galera, pra aproveitar, pedir pra galera que tá na live, já sigam aí esse perfil, que é da empresa do Bruno. Aí, faz vendo teu peixe aí, Bruno. Las Castanhas, né? Produto natural, bom para a saúde e tal. Você que está procurando emagrecer, está procurando ficar bem com a saúde, aproveita aí, o Las Castanhas tá com uma Tá à promoção. disposição, né? Tá à Tá à disposição, né? disposição. Tem uma pergunta boa aqui, ó. Hum. Até a respeito sobre isso. A galera a galera faz me cobrar pra eu pedir pra tu fazer um Instagram pra postar vídeo. E aí? Eita. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Um, dois, três.
São 7 perguntas sobre isso, perguntando, e aí, Bruno, não tem nenhuma rede social? Rapaz. Então, vamos lá. Quanto à rede social, eu acho que a gente vai chegar lá nesse ponto. Mas depois que eu saí, né, que eu saí da música, que eu saí da mala, eu naturalmente estabeleci, assim, alguns outros alvos, né? Mudei um pouco o foco da minha vida. E é natural que quando você foca em alguma coisa assim, quando você muda de prioridade, né? É natural que isso vai requerer de você mais tempo, mais dedicação, né? Verdade. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Hoje, por exemplo, o meu tempo é todo preenchido, né? Tanto com o trabalho, quanto com as atividades que eu realizo, atividades, né, religiosas, espirituais, né? Então, basicamente, eu acho que hoje, por conta do tempo, eu ainda não invisto tanto assim na questão de redes sociais. Hoje também eu não tenho, assim, como é que eu posso dizer? Recursos no sentido de um instrumento para você poder fazer um trabalho e tal, entendeu? Uhum. Depois que eu saí da mala, eu mudei um pouco o foco. Basicamente Entendi. é por isso. O Felipe Percursa perguntou assim, pergunta ao Bruno qual foi o show mais marcante dele. Que tu diz aí, isso aqui eu não esqueço mais não. Pronto. Muito bom, muito boa pergunta também. Obrigado aí, Felipe. Rapaz, tiveram alguns, Fernando, mas um que tanto eu quanto o pessoal na época também da banda, né, ficou assim, embasbacado, como diz o ditado, né, boca aberta, foi lá em Maracanaú. Maracanaú ali, região Ceará. metropolitana de Fortaleza, Foi assim, realmente um show marcante, né, muita estrutura, tanto a questão de estrutura de palco e também o público, né, o público também participante, assim, foi algo que realmente ficou marcado. Beleza. Bruno, uma pergunta minha agora, pessoal. Eu queria saber quanto tempo tu estudava, assim, quanto tu tinha tempo. Ou pode ser antes da música, antes de entrar na banda, em bandas, ou seus estudos, assim, corriqueiros mesmo, assim, quanto tempo mais ou menos tu estudava? Pronto, eu vou mencionar assim, no auge, né, de quando eu comecei mesmo a levar a sério, a estudar, né, a bateria, a conseguir também material para estudar, eu cheguei a estudar de 3 a 4 horas, né, não era algo assim, religiosamente, todo dia, né, e tal, mas quando eu parava para estudar, eu chegava a estudar 3, 4 horas por dia, entendeu? Isso, eu tô falando lá na época de 13, 14, 15 anos, né, quando eu tinha tempo. E qual era o material que tu usava para estudar? Eu usava Já tô muito, pegando, tô sugando aqui, já querendo para mim também, né? eu usava, como eu não tinha a bateria, né, o instrumento em si, então eu estudava muito na borracha, né, apenas a baqueta e a borracha, e aí depois... Só rudimento? Só rudimento. E aí depois de algum tempo eu consegui o pedal duplo, né? E aí com o pedal duplo eu já fazia ritmos e tal. Eu lembro que eu usava, como eu não tinha instrumento, eu colocava o pedal no sofá, colocava o pedal no sofá e uma borracha para as mãos. E aí ali Sem ia. desculpa, sem desculpinha, sem desculpinha. Sem desculpinha. Porque tem uns caras que só quer estudar hoje, não é? Que tem bateria, gente. O Tem isso pancadão não, ainda tá amigo. por aí, pancada. Mas na época, quem me vendeu o primeiro pedal duplo foi ele. Não sei se ele tá por Ixi, aí ainda. quem me vendeu o segundo pedal duplo foi ele. Então eu acho que ele tá com um estoque lá na casa dele ainda, até hoje. Pois é. Quem me vendeu. Bruno, fala um pouquinho daquela banda lá, Trindade. Que eu acho massa aquela história lá, de tua entrada na banda de Trindade. Como é o nome? Marcas da Paixão, né? Isso. Foi a marca da No, paixão, né? a gente no caso, a gente vai voltar um pouquinho na história de antes da mala, que da Marcas da Paixão. Aí tu já conta como foi que tu entrou na mala sem alça. Pronto, beleza. É uma história boa, é uma história boa. Foi interessante porque assim, a Marcas da Paixão era uma banda que era lá de Trindade, né? Trindade é uma cidade, para o pessoal que não conhece, é uma cidade vizinha a Araripina, 35 quilômetros mais ou menos. Então foi a primeira banda que eu fui tocar assim fora da cidade, né? Fora de Araripina. E aí, cara, quando eu cheguei lá,
eu não me sentia ainda assim preparado, porque na época a banda já tinha uma certa estrutura, né? Já tinha Tu ônibus, tinha já quantos anos? tinha instrumentos bons e tal. Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, nessa Aham, época, né? 14 para aham. 15. E aí quando cheguei lá, rapaz, já, para você ter uma ideia, né? Já Zezinho, guitarrista, era o produtor Zezinho musical, né? Que deixou. já era, na época ele já era veterano, né? Lá na época. Então uma responsabilidade, assim. Eu lembro que não foi fácil não, chegar e tinha Cícero Percussa também, que já era um músico Das já antigas, tinha muito né? das antigas. Djalma Bés, na época, né? Eu já Ah, o conhecia, já Djalma tinha já tava trabalhado lá, com ele. né? Djalma Quem estava te lá, levou pra lá? Jorge Sanfoneiro, Djalma e Zezinho, basicamente assim. Porque Zezinho já tinha me visto tocar na Aroma de Mulher, né? Foi Aham, aquela primeira banda que eu a falei. primeira banda. Inclusive, eu e Djalma tocamos junto lá. Aí primeiro, Zezinho levou Djalma, baixista, né? Djalma Bés. E aí depois, Zezinho já conhecia meu trabalho, e aí com a influência de Djalma também, mencionava sobre o meu trabalho. E aí por meio deles, aí eu fui. Foi a primeira banda que eu toquei. Aham. Mas eu tive um pouco de dificuldade nessa banda, nesse sentido assim, que eu cheguei querendo tocar já no estilo, né? De Carlinhos, aquelas frases e tal. Carlinhos. Mas a princípio, não era isso que a banda queria, né? Que a banda precisava na realidade. A banda era Então, no aí o foi estilo da banda era romântico, né? isso, era romântico, era forró romântico. Aí, aí depois assim, de ver, também o Zezinho conversar, explicar como era o estilo, né? Que eles queriam que tocasse. Sei que aos poucos, tanto eu fui me adaptando, né? E eles também foram aceitando mais assim o estilo, né? Tu passou quanto tempo lá? 2 anos. Foram 2 anos, dois né? anos. No caso, tu lembra quais foram ali os anos mais ou menos? 2000 e alguma coisa? 2004 até 2006. Você Aham. entendeu? Ah, então no caso, De lá, em novembro de 2006, aí eu já saí diretamente para a Mala. pronto. Aí agora fala como foi a tua transição da Marcas da Paixão pra Mala Sem Alça. Aí tem uma coisa interessante nisso tudo, que, Aham. para o pessoal entender, como eu mencionei, né? Lá na primeira banda, né? Eu e Djalma tocamos juntos. Aí Djalma veio primeiro para Marcos da Marcas Paixão, da Paixão. e depois eu vim também, né? Aí lá a gente conheceu Jorge Sanfoneiro, Zezinho e tal. Aí depois foi como que saindo um por um para a Mala, né? Eu Primeiro tô saiu o ligado. Zezinho. Zezinho foi, né? Foi para a Mala, foi ser produtor musical lá. Aí depois de um tempo, Jorge Sanfoneiro foi também para a Mala. Aí depois de Djalma, do baixo. E aí depois, por último, eu fui. Eu fui para a Mala também em novembro de O bom é que, tipo, o bom foi que vocês vieram para bandas da própria cidade, né? Que vocês estavam em outra cidade, assim, uma banda que vocês se deslocavam, né? E depois vocês só voltaram para a banda que vocês da cidade de vocês, né? E No caso. isso, Então, Bruno, quando vocês estavam na Marcas da Paixão, vocês tinham assim um sonho de entrar na Mala Sem Alça? Os caras aí, pô, eu quero entrar ali na Mala Sem Alça ali porque os caras estão se destacando. No caso, a Mala já era um Fernando, pouquinho maior que as Marcas da Paixão. já sim. A Mala, o projeto na época, né, já foi assim, era, na época a moleca estava no auge, então imagina aí, a irmãzinha, eles chamavam, né, a irmãzinha da moleque, da banda Moleque É, Sem Vergonha. Então a Mala já chegou já com um certo respeito, com um certo público e tal, né, na região. Então, para você ter uma ideia, naquela época, os músicos da região tinham todos vontade de tocar, né, na Mala, porque depois da Moleca, na região, a maior banda que tinha era a Mala, já tinha estrutura de instrumento bom, né, palco, luz, já tinha um ônibus bom também para viajar. Então, na realidade, não era só a minha, como a de todos os músicos que estavam na ativa naquela época, era a vontade de tocar na Mala, entendeu? aí no caso, 2006 tu entrou na Mala e começou a doideira. Então, aí em 2006 aí eu entrei, como eu falei lá, já era vaneirão só, né? Aí fui procurar me adaptar, né? Estudar o que tinha disponível na época, ver o estilo de Riquelme tocar e tal. E aí, em 2007 foi quando foi gravado o primeiro CD romântico, né? Que aí foi quando eu fiquei mais à vontade, assim, pra Aplicar aplicar, tuas né? frases, né? É. Porque na É, uma realidade, pergunta. Ah, só esse detalhe que é interessante. Eu vinha de uma banda romântica, que era a Marca da Paixão, né? Era romântica, forró romântico. Então, quando eu aham. entrei
Era vaneirão, foi uma mudança de... Aí depois a mala se tornou romântica e tal. E assim foi. A gente Mas foi se tu adaptando. sempre teve essa preocupação assim de estudar mesmo assim. É como hoje, né? Vamos dizer assim, o que está rolando hoje. Naquela época, tu sempre teve a preocupação de estudar o que estava rolando naquela época, né? No caso, no Vaneirão, tinha o Riquelme, tinha o velho do baixo, né? No Vaneirão. Aí no Isso, Romântico já tinha Carlinhos, tinha o pessoal da Limão, né? isso, exatamente. É. Você vê que nunca mudou isso, né? Em Não, qualquer que nunca seja a mudou, época, o cara, nunca pessoal mudou. tem que estudar para se adaptar, para pegar, né, o que está na atualidade. É E igual hoje não hoje. é diferente, né? Hoje ainda quem está no auge ainda é o Xande, é o Aviões que está no auge, né? Então, a gente que está nesse mercado agora, a gente tem que estar sempre ali escutando a galera, o pedalada, os caras que estão no auge, para a gente acompanhar, né? Então, da mesma forma era vocês naquela época, né? Uhum. Exato, na verdade é disso uma importância, né, para o músico. Aham. O músico que está nativo, né, está se atualizando sempre. Me conta agora, me conta não, né? Conta pro pessoal aí como foi o teu primeiro contato com o Carlinhos, quando tu conheceu ele pessoalmente, e também o Luciano. Que eu gostei dessa história, quando tu conheceu eles. Rapaz, foi até engraçado, assim, a primeira vez que eu tive contato com Carlinhos. Eu lembro que eu estudava naquela época, né, estudava à noite, e aí você deve conhecer ali a praça, né, que é a praça do hospital, né, que é a Do praça central hospital. da cidade, né, de Araripina. Aham. E aí, num dado momento ali, de uma aula vaga, uma coisa, eu acho que depois da aula, tinha um amigo, um colega da gente lá que era músico também, que é Léo Sax, tá? Eu acho que tu deve conhecer, Léo do Sax, né? Conheço, é, Tocou na conheço Moleca e demais. tal, que ele também acompanhava e gostava muito do trabalho O trabalho da de Limão com Carlinhos. Mel, isso. E do Lili, todo o pessoal. Aí a gente tava lá na praça, esperando a aula começar e tal. Aí daqui a pouco o Léo chega, né? Bem assim, bem entusiasmado e tal. Ei, Bruno, rapaz, tu tem que ir ali agora comigo, não sei o quê. Eu falei, e o que foi? Rapaz, Carlinhos tá ali na casa de Miquel, rapaz, não sei o quê, né? Eu já conhecia Miquel já, né? Já Vamos tô lá. ligado. Aí, meu amigo, aí pronto, aí saímos lá, correndo lá pra conhecer Carlinhos pessoalmente, né? E quando cheguei lá, tava lá, Carlinhos sentado na frente da casa de Miquel, né? De Miquel Batera. Vixe, Maria. E aí, Chorou meu não? amigo, rapaz, a emoção foi grande, né? Porque tu já tava na mala, né, nessa época. Não tava indo não. Oxê, Isso foi tava foi em não, né? 2005, eu acho que 2005 para 2006, né? Eu não tava na mala ainda não. Ah, verdade, verdade, verdade. Chão, né? Tava na marca da Olha aí, quem paixão. chegou aí, ó. Tijinha, Djalminha chegou aí, ó. Djalma BR. Djalma BR, a gente tem Tem história junto. história, viu? É Fazer uma batalha, hein, live, Djalma? vou fazer uma live com o Djalma depois aqui. Tem que fazer uma com o Djalma, Djalminha BR. Inclusive, eu Então já no falei caso. história com ele Ah, aqui. Daqui a pouco a gente relembra mais alguns aí, Djalma. Um no abração, meu caso, irmão. Sim, então essa ocasião aí foi uma ocasião em então que eu no, conheci, né, pessoalmente. no caso, quando tu conheceu o Carlinhos, tu tava na Marcas da Paixão, então. Isso, é. Esse contato que eu falo assim pessoal, né? Não com o instrumento, mas conhecer pessoalmente assim, né? E conversar um pouco e tal. Porque Entendi. naquela época, naturalmente você queria conhecer, né? Um músico assim que você tinha em Oxe, autoestima e demais. tal. Demais. E com o Luciano? Luciano, eu tô ligado que foi lá em Trindade, né? Isso, Luciano, no caso, coincidentemente eu e Djalma, né? Fomos tocar lá na Marcas da Paixão, que era de Trindade, e Luciano é de Trindade, né? Da cidade de Trindade. É. Na época Aham. ele morava em Fortaleza, que ele tocou em umas bandas, né? Antes de vir para Limão com Mel, ele tocou em bandas lá em Fortaleza e tal. E aí ele sempre vinha passar férias, passar alguns dias lá em Lá em Trindade. Trindade. E ele, um dia que a gente tava tocando lá, na praça, em Trindade, e aí o pessoal sempre falava. O tio dele, guitarrista, inclusive, tocava com a gente, Neném Guitarra, Neném Guitar. Aham. Falavam Luciano, tal, Luciano, não sei o quê, Luciano. Já tinha essa coisa, Luciano toca igual Carlinhos e tal, não sei o quê. Ah, não, todo mundo naquela época. Eu queria saber quem era que não queria tocar igual o Carlinhos, né? Aí eu falei, rapaz, que o Luciano deve tocar muito, né, e tal. Aí nesse dia a gente tocando lá, ele tinha chegado de viagem
de Fortaleza, né, para ver a família dele. E aí ele foi lá no palco, né, como já era conhecido de todo mundo da banda. Aí quando pensa que eu tocando aqui, aí Luciano aparece, né, bateu aqui. Meu Deus do céu. Aí, meu amigo, eu digo, Ave, meu eita, Deus. danado. Aí nesse dia também foi a primeira vez que eu vi ele tocando assim, pessoalmente, né, Luciano tocando. Porque num bloco que tinha umas músicas de Mão com Mel, aí eu fui e dei a Aí, bateria meu pra ele amigo. tocar lá. Aí o homem saiu quebrando tudo. Aí tu. Não, galera, foi um prazer conhecer vocês. Tô indo embora pra casa. Ei, Luciano, agora. Ô, Luciano, é. Luciano tá falando de mim. Agora, bicho, vou lhe fazer a Rapaz, pergunta. Ah, aproveitando que a calma tá aí, tem história interessante pra gente contar, rapaz. Eu já fiquei, pra você ter uma ideia, como eu comecei conta muito, uma aí, conta uma aí, conta uma aí. história interessante, ele vai lembrar aí, como eu comecei muito cedo, né, tocar em banda e tal, e na realidade Djalma sempre foi assim, aquele irmão mais velho, né, que eu andava com ele e ele basicamente assim cuidava, né, uma vez Ah, a a gente foi gente fazer, chama ele lá na banda de vovozinho. Mas lá ele é o vovô. uma vez O tiozinho. a gente foi fazer uma gravação em Salgueiro aqui, Salgueiro, né, Fazer o e quê? aí uma Deu uma gravação, travada. uma gravação, né, se eu não me engano era pra Marcos da Paixão. Aí a gente foi, se eu não me engano, até foi o pessoal da banda que levou a gente e tal. Aí deixaram a gente lá e voltaram, pra gente voltar de ônibus. Aí fizemos as gravações lá que tinha pra fazer e tal. Aí depois vamos arrumar as malas e voltar pra casa. Aí arrumamos as malas e tal. Quando a gente chegou na rodoviária, foi engraçado. É. Meu Foi Deus do engraçado. céu. Quando a gente chegou Presepada, né? na rodoviária, aí vai lá, Djalma, ei, segura aí, Bruno, as malas aí que eu vou ali no check-in que chama, né? Sei lá no negócio O ali comprar check-in, faz as o check-in. fazer um check-in. Aí ele foi lá, quando ele foi comprar passagem e tal, aí nessa hora ele disse, ei, Bruno, vem aqui, vai precisar do teu documento aí, me dá aí teu RG. Aí isso eu tinha, eu acho que tinha 16, eu digo, me dá o quê? Teu RG, rapaz. Não, eu não tenho RG não, eu não trouxe nada de RG não. Meu Deus do céu, Rapaz, destino. não, nesse dia a gente só conseguiu viajar porque ele assinou lá um termo, eu acho que ele deve lembrar, ele assinou um termo, né, se responsabilizando que eu era de menor e tal. E aí foi que a gente conseguiu pegar o ônibus e voltar para casa. Mas tem muitas e muitas histórias dessa aí. Rapaz, pra tu ver, né, velho? É, Bruno, tem uma parada que tu falou pra mim, que o último DVD que tu gravou foi o de Fortaleza, né? Foi em Isso, 2010, né? No caso, aquele DVD, 2010? 2010, exato. Aquele DVD que vocês gravaram, ele já era um show que vocês faziam antes de gravar o DVD? Ou vocês montaram aquele show só pro DVD? Rapaz, deixa eu lembrar aqui que já são 10 anos, né? Ó, Jorge entrou, Jorge deu a corda entrou aí, ó. Jorge Sanfona, ei, Jorgão. Eita, bicho, É mais, rapaz. tem história pra Aí, gente ó, contar. o trio parado, tá faltando só o Zezinho aí. Eu, Jorge e Djalma, é trio parada dura mesmo aí, Trio viu, mano? Tem parada dura. Rapaz, bicho, tem história esses três, viu? Jorjão, um abraço, Jorge, meu amigo de Rapaz, batalha. o que é de história que Então, Djalma já contou, velho, com vocês três? Tu, inclusive, Jorge e ele. só para o pessoal ficar atualizado, né? Jorge, que tá Jorge do acordeon e Djalma Bess, eram os músicos da mala na época também, né? Jorge É. Sanfona, pesado, e Não, Djalma também. quem estourou a mala assim foi vocês três. E Marcelo. O resto é história. Sim, então Sim, respondendo aí Bruno. tua pergunta, cara, rapaz, eu não lembro exatamente não, Fernando, até se Jorge ou Djalma lembrar, eles podem colocar aí no comentário, mas eu acho que era um show novo, sim, porque geralmente quando a gente ia gravar DVD, parava para ensaiar, né, criava algumas coisas novas, então eu acredito que aquele DVD de Fortaleza, sim, foi um show novo, que a gente ensaiou e tal, e Porque gravou lá, né. se eu não me engano, eu te mandei um vídeo bem antigo, que foi até Isaac que achou, de tu fazendo umas frases. E eu acho que o arranjo da música era bem parecido com aquele lá do DVD. Então eu acho que deveria ser algum show mesmo, assim, só pra vocês ir pegando ali como era mais ou menos a vibe pra gravação. Isso, porque na realidade, como a gente já vinha tocando, então
às vezes acrescentava alguns arranjos, né? Alguns detalhes novos assim, mas as músicas você vê que eram músicas que a gente já vinha tocando na realidade. Às vezes criava um Entendi. tema, criava uma abertura diferente, entendeu? Um perrengue aí, alguma saia justa que tu passou na mala sem alça, em estrada. Tu lembra de algum? Eita, rapaz, teve muitas, viu? Deixa Teu eu ver algum, aqui. algum específico aí? Já teve, assim, no auge, assim, a gente tocando, fazendo aí 25 a 30 shows, né? Ônibus quebrar na estrada, a É gente passar aí normalzão, normalzão. 5 horas, 6 horas, né? Esperando consertar e tal. Aí, às vezes, chega a hora de almoçar, de jantar, e você ali no meio do mundo, né? Como se diz. Meio do mato. Meio do mato. Uma história interessante que aconteceu uma vez, inclusive eu acho que Jorge e Djalma vão lembrar, foi no Maranhão. Não, no Maranhão é tudo. No Maranhão é onde tudo acontece. Nós tocamos, se eu não me engano, o nome da cidade, se eu não me engano, é Arame, olha só, em Arame. Ixi, já tocando Arame, Cidade Maranhão. dos Índios. Cidade dos Índios. Pronto. Aí eu não lembro bem os detalhes, né? Mas eu lembro que a gente tocou e tal. E aí um cara lá embaixo tava tipo provocando, né? Provocando o pessoal da banda, assim, cara, como diz o ditado, caçando conversa, né? Caçando conversa, né? Rapaz, aí eu sei que terminou o show. E nesse dia, como o clube era perto do hotel, Hotel. aí a gente não foi de ônibus, não, fomos a pé mesmo. Era perto, aí a gente foi a pé. Mas o problema foi para voltar, meu amigo. E esse caba, ele ficou brabo lá com a gente, né? Principalmente os músicos. E quando a gente vinha voltando do clube pro hotel, aí esse Ele foi caba apareceu lá atrás. com um facão ao tamanho. Meu Deus Meu do amigo, céu, bicho, fez de onda. Oxi. tá aí os meninos para contar aí. Como diz Rapaz, bicho. Ô, aí foi susto, viu? Pensa num susto danado. Facão Mas do aí tamanho do mundo. foi só um susto mesmo, a gente, né, conseguiu, conversando tranquilamente ali, conseguiu acalmar a situação e aí conseguimos chegar no hotel. Mas foi um Ei, perrengue Bruno, danado. em algum momento assim que tu tava na banda, assim, bem no auge não, assim, no começo, entre teus estudos e shows, tu já pensou assim, em parar assim, não, bicho, não rola não, assim, eu acho que, não, acho que dá pra melhorar essa pergunta. Nos teus estudos de bateria, nos Hum. teus estudos, quando tu via alguma coisa assim que tu achava que não ia pegar, tu desistia assim, fácil, assim, não, deixava de mão. Tipo o quê? Tu fala uma frase, uma coisa assim? Frase. Porque eu acho que o teu forte durante esses anos foi tuas frases bem explicadas, assim, estilo Carlinhos Papaléguas. Geralmente, na verdade, assim, as frases que eu usava, é, geralmente, em geral, surgiam tocando mesmo, entendeu? Assim, tava Aham. aqui no ritmo, aí às vezes eu fazia uma frase, quando eu percebi que tinha caído bem, aquela frase ali naquele determinado lugar, aí eu acabava decorando, entendeu? Tu decorava bem? O local da música em que eu fazia aquela frase, tanto é que tem muitas frases no DVD que eu fazia no show, assim, que frases, Bruno, e principalmente como era. frase Ah, para entrar no refrão, uma coisa desse tipo. Aí eu marcava ali. frase de Ficava marcado. entrega, né? Isso. Como foi que tu pegou, assim, o estilo de Carlinhos? Além de só escutar mesmo, tu chegava a fazer na borracha, alguma coisa do tipo? Que é idêntico demais, cara. É muito parecido. E tem a questão dos três bumbos, né, também. Isso. Na realidade, foi uma junção, Fernando. Como eu não tinha, na época, eu não tinha um instrumento, né, para estar praticando as frases, então, basicamente, foi ouvido, né? Eu ouvia Aham. muito, e os exercícios que eu estudei. Porque, tipo assim, como eu estudava muito rudimento, então eu ouvia, decorava ali, pegava mais ou menos, aí quando eu ia para a bateria, já que eu estava estudando os rudimentos, né? Para Sei. desenvolver e tal, a pinça, a pegada e tal. Então, foi a junção de ouvir com rudimentos. Aí eu pegava a ideia, né? A ideia das frases. Aí eu conseguia aplicar ali dentro da banda. Não era bem as frases de Carlinhos, mas era
semelhante, né? Era tipo um espelho, né, pra ti. Isso, exatamente. Digamos assim, a linhagem, né? Eu tentava pegar a linhagem, o tipo de frase que ele fazia e tal, e procurava aplicar, né? E a questão das três notas no bumbo lá, mas isso aí era dele mesmo, pegava dele mesmo. E tem um detalhe interessante que talvez até Djalma e Jorge lembrem, que na Marcas da Paixão, antes de usar pedal duplo, eu, na época não tinha assim, não tinha técnica conhecida e tal, então eu tentava fazer as frases com um pé só. Só que aí eu tive um probleminha no joelho, eu acho que eu falei pra você essa E história. Eu tive um dá probleminha no ruim, velho. joelho O cara tenta porque, essas coisas, dá ruim. por exemplo, o que hoje a gente conhece como pivô, né? O pessoal usa muito pivô e tal. Então eu usava naquela época o pivô sem saber que era pivô e É da só nota maneira rápida no bumbo. só nota rápida. Só que eu fazia sem técnica, né? Até aí eu não tinha parado ainda para estudar mesmo técnica de pé e tal. Então eu comecei a ter problema no joelho, né? No joelho direito. De tanto forçar Aham. para fazer as frases com A frase de tentando, pivô. tentando fazer o pedal duplo com um pé só. Aí teve uma época que eu cheguei aí no médico e tudo, né? E parei um pouco de fazer um tempo. Aí quando eu consegui o pedal duplo, aí eu comecei a estudar técnica direitinho, tá? Para fazer da maneira certa. Mas a princípio teve esse probleminha aí. Aí eu tive que Hum. parar um pouco de fazer, e depois com o pedal duplo eu voltei a estudar e aplicar, né? De maneira mais tranquila com os dois pedais. Não, mas tipo, a questão das três notas no forró é aquela do groove mesmo, né? Tum, tu, 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 prá, tum, tu, prá, tum. Que lá no DDD de Sim, Fortaleza é só o que tem. então, era algo também, era um dos detalhes que eu gostava muito também, que Carlinhos fazia, né? Então eu acabei, digamos assim, Trazendo, né? adotando, né? Trazendo aquela pegada, aquele detalhe ali no forró, as três notas, né? Uma nota a mais, pro forró também. Tanto é que no show, em especial aquele show que, você sabe que tem aquele show que você tá mais inspirado, tá com mais É, vontade de tem um show tocar, que o cara tá mais felizinho. eu fazia quase o show todo, né? As três notas. Aí já eu não fazia tanto, às vezes estava cansado, mas no geral, assim, eu gostava de usar muito. DVD e tudo. Entendi. Agora vamos à pergunta que não quer calar, que eu acho que é a unanimidade das perguntas é essa daqui. Por que Bruno saiu da Malaciança e parou de tocar de vez? Rapaz, Depois de essa 5 pergunta anos. o pessoal geralmente faz, e eu sempre gosto de explicar assim, de maneira bem detalhada. Eu até aproveito, Fernando, assim, para dar um testemunho, né, para o pessoal, porque Sim, com certeza, com certeza. quando eu saí, quando eu decidi sair de banda, né, parar de tocar profissionalmente, eu não parei de tocar assim, você sabe que a música é uma arte, né, Você não abandonou a música, né? Você só deu outro eu segmento a ela. decidi sair do ramo profissional, né, porque naquela época, como eu falei agora há pouco, eu estabeleci assim alvos, né, na minha vida diferentes do que eu tinha, né? Porque até então, como eu era músico, e você sabe que o músico começando, ele tem aquela vontade de tocar, de fazer sucesso e tal, né, de estar no mundo. Sim, sim. Só que o que acontece? Quando eu estava tocando ainda na Malace Alça, eu conheci a palavra de Deus, né, a Bíblia. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, inclusive na Malace Alça ainda, na época de auge, né? Na época de No auge eu auge. comecei a estudar a Bíblia, isso. Porque Foi você saiu bem no auge mesmo da banda, da própria banda. No seu auge e no auge da própria banda também, né? isso, exato. Então foi me apresentado naquela época, né, o trabalho que inclusive a gente faz hoje também, né? Os testemunhos de Jeová faziam de estudar a Bíblia, né, com as pessoas. E quando eu conheci aquele trabalho maravilhoso, né, explicando sobre a palavra de Deus, então de cara assim, na realidade eu já tinha uma inclinação para coisas da palavra de Deus, coisas espirituais, assuntos espirituais, né? Espirituais. Uhum. Então quando eu conheci, eu vi que ali seria o mais importante para mim, sabe? Assim, é lógico que não Entendi. foi de um dia para o outro, né? Eu comecei a aprender, comecei a me aprofundar, comecei a estudar de maneira mais aprofundada, né? A palavra de Deus, a Bíblia. E eu acho que até, talvez Jorge e Djalma lembrem que mesmo tocando, mesmo viajando e tal, eu
eu já lia, né? Eu já tirava tempo para meditar, para tentar entender melhor. Então, a partir do momento que eu entendi, assim, que era isso ali que eu queria, que seria o melhor para mim, né? Dedicar minha vida a fazer, a procurar aplicar o que a Bíblia ensinava. Então, aos poucos, eu fui mudando o foco, entendeu? Não é que foi, assim, à noite que eu desisti de tocar, não. Aos poucos eu fui vendo, juntando também com aquela rotina pesada, né, de muitos shows, e a gente chegou a fazer, no mês que eu saí, foi, ou melhor, um mês antes de eu saí em maio, né? Em abril a gente tinha feito 34 shows, pra você ter uma ideia, né? Então, doido. então eu comecei aos poucos a estabelecer outros hábitos, outros focos, né? Assim, na minha vida, em servir a Deus, em procurar aplicar o que eu estava aprendendo. E eu percebi que, assim, Fernando, que não tinha como eu continuar nas duas coisas, né? Não que como é que eu posso dizer assim? Era uma vontade minha de tomar uma decisão, né? Olha quem chegou aí, ó. Deixa eu ver. Não tô vendo. Dá pra tu ver, ó. Luciano chegou aí, Luciano. Luciano Batera. Ah, meu amigo, Luciano. Já falamos aqui, hein? Só ele, né? Ei, Luciano, a gente já falou de tudo, já tava te queimando aqui já. Tava dizendo aqui que muita coisa eu aprendi com ele, hein? Daqui a pouco a gente... Não tem nem como você falar mal de Luciano, cara. Faz tempo que eu encontrei com esse meu amigo aí das antigas. Tem uns 10 anos no mínimo. Uns 10 anos. Tu viu, né? Chama o Luciano pra vir aqui em casa. Depois dessa bagunça. Luciano, além de ser esse monstro que todo mundo já conhece, é uma pessoa muito humilde, né? Luciano é gente fina demais, velho. Tem nem o que falar. Não, você vai ficar falando aquela falar de Luciano a noite todinha. Tem que marcar uma só com ele aí. Já falei com ele, ó, Luciano. Bora organizar um negócio aí, filho. E ontem eu assisti ontem a live dele, né? Ele, Carlinhos, Silvestre. Parabéns, Luciano. Vocês são os caras mesmo. Obrigado por estar presente aí também. Tem que dar a benção, Luciano aí. E aí, exato. Sim. Com certeza. Prossiga. Todos os bateras. E aí, como eu estava falando, então, na medida em que eu ia conhecendo, né, a palavra de Deus, em que eu ia me aprofundando, ia entendendo melhor, eu ia percebendo que não tinha como, assim, eu continuar naquela rotina, tocando, viajando muito, né, e tal, e fazer o que eu queria fazer, que era servir a Deus, que era ajudar outras pessoas, né, a entender, que era pregar a palavra e tal. Então, isso aos poucos, Fernando, foi mudando, assim, o meu foco, né, aos poucos foi mudando. Até que em abril de 2011, aí eu decidi, assim, decidi no coração e decidi que era aquilo que eu queria. No coração. Eu decidi que eu precisava parar, sair da banda para poder me dedicar a esse novo alvo que eu tinha, né? Esse novo alvo que realmente foi muito importante, inclusive eu sou muito grato a Deus até hoje por isso. Pra você ver, né, cara, e nunca deixou de faltar, né, velho? Porque a preocupação do músico hoje que se converte é o dia de amanhã, né, velho? E pra você ver contigo aí, velho, nunca deixou faltar nada, né? Você... Acho que aqui na região, acho que um dos poucos que faz esse trabalho aí que tu faz na tua vida empresarial, né? É só tu mesmo, né? Como assim? Vou falar do modo informal. Acho que o único cara que vende castanha aqui é tu mesmo. Eu nunca vi outro não, bicho. Na moral, nunca vi outro não. É verdade. Mas graças a Deus tá dando certo, né? Estamos aí na sempre deu, na né? batalha. Já tem... Então, no caso, já tem quase 10 anos, né? Tu saiu 10 anos, né? Isso, 10 anos. Tem 10 anos... aliás, vai completar agora 10 anos. Agora em maio faz 10 anos que eu saí, né? Eu saí da banda. 10 anos, cara. Teve um cara que perguntou, o Paulo Ricardo perguntou, você está em qual banda hoje? Rapaz, assim, o cara pode falar. Teve um cara que, vou te explicar. O Paulo Ricardo perguntou, você está em qual banda hoje? O Diller Barros perguntou, por que parou de tocar? O Jefinho percussionista que trabalha na Eletrobela, né? Nosso amigo.
Perguntou, Sim, qual o maior motivo para você ter parado de tocar, né? O isso. Adelino perguntou, Bruno, quanto tempo você tocou na mala? E qual foi o maior motivo de você sair, né? E deixa eu ver. Agora, o Felipe perguntou por que você saiu. Cara, eu acho que das perguntas essa daí foi, acho que a curiosidade de todos, porque você saiu no auge, no auge, no auge do auge mesmo, né? Porque eu lembro que quando a mala estourou, ali foi a mala e a Desejo estouraram na mesma época, né? Isso, Aí tu exato. tava Na lá no realidade, meio da a guerra. Desejo já vinha, né? A Desejo estourou alguns meses antes. Aí depois a Mala também apareceu. Então, foi a decisão que você tomou do seu coração mesmo, nessa questão de servir mesmo, assim, a pregar, a buscar mais a palavra, né? Isso, exato. E é interessante, Fernando, que geralmente o pessoal sempre faz essa pergunta mesmo, né? O porquê que eu saí, né? O Aham. que me motivou, porque muitas vezes o músico sai, mas continua assim, tocando às vezes em bandas ali da região, né, e tal. Mas no meu caso, foi por isso, né? Por esse motivo que eu expliquei. O Então aí Gabriel, aqui, ó. Aham. Pode continuar. basicamente foi esse o motivo, né, que me fez sair. Olha aí, galera. Então, vocês já sabem, né? Pai de me perguntar. É, o Gabriel Lacerda tá dizendo aqui, ó, Bruno tá me devendo uma visita. Gabriel Batera. Gabriel Batera tá por aí. Um abração, Gabriel. Vinícius lembrou um negócio muito interessante que no dia que tu veio aqui em casa também eu fiquei impressionado. Rapaz, explica aí. 10 anos parado e quando pega na bateria é simplesmente incrível. Como é isso aí, Bruno? Me explica aí como é. Me passa o segredo aí também. É que na Porque eu realidade passo 2 dias parado e quando eu volto eu tô parecendo um robô. a conversinha é essa, né? É que na realidade é o que eu costumo falar, né? Eu parei profissionalmente, mas assim, sempre que eu tenho oportunidade para estudar, para fazer pelo menos algum exercício em casa, ou era o que eu ia explicar agora, né? Eu não toco mais profissionalmente, mas a gente tem lá alguns irmãos que também tocavam em banda assim profissionalmente, inclusive tem um, Kleber também tocou na mala também, Kleber. né? Tocou sax e tal. E aí a gente juntou os irmãos e formamos lá uma banda, né? Dos irmãos, assim, aqueles que já tinham tocado, né, na noite e tal. Mala sem alça gospel. E aí, então, sempre que a gente tinha oportunidade para tocar, tocava em casamento, né? Fazia uma brincadeira no sítio, aí tocava. Então, não Bruno, é que uma eu parei. pergunta. Hum, Tu já teve bateria? Tu mesmo? Tua mesmo? Eu nunca eu tive perguntei isso bateria não, assim. né? Nunca Eu tive a perguntei isso bateria não. assim. Tive a E tu não bateria. tem mais por quê? Na época eu vendi justamente porque eu não tinha tempo de usar, né? Como tocava muito, viajava muito, aí ficava lá só tomando poeira e tal, aí eu decidi vender para depois comprar uma melhor. Aí até hoje estou querendo Comprou? comprar. Ainda não. Brunão, se liga. Inclusive, explica aí como foi Galera, para quem não sabe, vou falar aqui. Para quem não sabe, o CD novo da Mala Sem Alça, né? Uma curiosidade, acho que aqui ninguém sabe, né? O CD novo da Mala Sem Alça foi Brunão que gravou. Como foi, Brunão? Aí o processo de gravação desse CD novo da Mala Sem Alça. É outro detalhe também, assim, em estúdio eu fiz alguns trabalhos depois que eu saí, né? Depois que eu saí da mala, eu gravei, por exemplo, o CD de Lamarck, né? Jorge Acordeão gravou também e Depois que tu tal. saiu, né? Depois que eu saí. Ainda fiz alguns trabalhos de estúdio. Gravei com o William também, que você gravou esses dias lá. Aham. E aí, como é um trabalho assim mais reservado ali, e tem como você programar, você programa um horário para fazer, né? Verdade, verdade. Você não se expõe tanto, né, velho? Exatamente. E é uma coisa que você pode fazer, faz uma parte hoje, termina amanhã, né? Você vai se organizando. Então aí surgiu A esse página. convite Aham. de fazer essa gravação. Dá um alô aqui para a página Só Forró, que é uma das maiores páginas aí de divulgação de forró do Nordeste. Jorge perguntou se tu ainda escuta de Djavan, Bruno. Eita, rapaz, Jorgão lembrou bem, viu?
Djavan. Ó, cara, músico bom, escuta Djavan aí, pronto. Eu só Djavan, escuto, porque eu não sou bom, eu só escuto porque eu gosto. não, mas Djavan, assim, é fora de série no cenário, né? Tanto nacional, na verdade, como mundial. O cara é respeitado porque é uma música de qualidade, né? É uma música que você se pode ouvir e ali você vai tirar um proveito, tanto musicalmente como culturalmente, né? Então sim, a resposta é que sim, Jorge. Inclusive, E, Jorge é, influenciou muito, assim, nesse sentido, né? Essa influência boa de ouvir música boa, tanto a música a galera toda, né? Já também. Então a gente teve essa é, boa música popular brasileira também. agora, Bruno, me surgiu uma dúvida. E hoje, o que é que tu escuta hoje? Cara, na realidade, assim, como eu falei, por conta da minha correria, eu geralmente não paro muito para ouvir, sabe? Então, assim, corriqueiramente, Mas, assim, mas eu gosto muito de Djavan. Eu gosto muito de instrumental, né? Tem uns aham, instrumentais bons hoje também. Eu escuto também, a gente tem os nossos cânticos lá, né? Os os cânticos, louvores, né? Os louvores, né? cânticos do reino e tal. Músicas que falam da palavra de Deus. Então, bem eclético, assim, um repertório bem eclético, né? E você sabe que principalmente o batera, ele gosta muito de ouvir tudo, né? É, demais, né? Demais. Brunão, queria que você agora desse aí um conselho e falasse aí um pouquinho do amor de Deus aí pra galera que tá assistindo. Dá um conselho aí pra galera de hoje, os músicos de hoje. Queria Fala só aí mandar, que. mandar um Ah, abraço também aqui, eu vi que entrou aqui, Sérgio Elano, né? Minha prima querida também, rapaz, acompanha. Sérgio Lando tá falando aí, é verdade, vamos dar um alô pra ela. Ela disse que lembra de quando tu chegava lá na casa de tia Cida e tu tava Tava na tocando aí, ó. massa, massa. Sua Obrigado, irmã. Sérgio, por estar presente. Aí tua irmã disse, rapaz, quem morava com ele sofria, viu, com barulho. É sempre assim, filho. Aí, O batera não sei sempre se tu. deixa essa marca, né? Tem esse Belo Sertão, mandar um abraço aí. Já vi muito DVD da Mala Sem Alça com esse rapaz. Massa, show. Bom Ah, o demais. Fofão, ó, entrou aí o Fofão Batera, é um amigo meu. Ele é baterista do Fofão Felipão Batera. hoje. Ele é batera do Felipão, Fofão Batera. Forró Amaral. Fortaleza? Fortaleza? É Fortaleza, meu amigo. Show de bola. Abraço, Fofão. Abração, obrigado aí pela presença. Então, Brunão, queria aí que você falasse aí, desse uma reflexão aí para os músicos de hoje. E fala aí o que Deus tocar no seu coração para você nos trazer aí, cara. Então, Fernando e pessoal, primeiramente queria mais uma vez agradecer aí, né? Agradecer a consideração, o carinho de todos e dizer que, em especial assim, em tempos de pandemia, a gente realmente tem que lembrar que existe, né? Embora seja um problema aí que está afetando todo mundo, né? A gente tem visto aí todo mundo sofrendo com essa pandemia, mas só lembrar, todos nós precisamos lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso, né? O nosso Criador, e que inclusive na palavra dele ele promete que vai trazer uma solução real, né, para todos nós. Então, nada melhor do que agora, um momento em que todo mundo está em casa, está tendo tempo para refletir, né, para parar, para pensar um pouco. É muito importante a gente parar e ver o que ele diz na palavra dele, né, porque está repleta de promessas maravilhosas. Com certeza, nada melhor do que a gente refletir nessas palavras, nessas promessas, e ter essa certeza que todos nós podemos e devemos fazer o máximo, né, para nos achegar a Ele, que é nosso Criador, e que, na realidade, afinal de contas, é aquele que vai trazer a solução real, né, para toda a humanidade. Então, queria Sim, deixar essa sim. mensagem assim de esperança, né, incentivar todos a procurarem fazer isso e agradecer ao nosso Criador e agradecer a vocês. Fernandão, muito obrigado mais uma vez pela consideração, viu? E obrigado a todos aí que estão presentes. E agora fala para os músicos aí. Um conselho aí que você daria aí para a galera dos músicos. É, o, Ó, eu, eu, ah, sempre, eu sempre falo que eu admiro muito, né? Admiro muito mesmo assim a classe de músicos, porque nós sabemos por experiência própria que, em especial no Brasil, não é fácil, né? Não é fácil você viver de música, viver de arte. E é lógico que de alguns anos para cá, podemos dizer assim, que melhorou, né? Num cenário geral, melhorou. Mas que mesmo assim ainda não é o que o pessoal, né, a classe merece, porque os músicos têm feito aí um excelente trabalho. Mas
é isso, é levantar a cabeça, né? Olhar com esperança para o futuro e continuar correndo atrás, continuar batalhando, né? Show. Vamos ler os comentários aqui, ó. O G12 Batera falou assim, ó. Eu pensei muito em parar de tocar nessa pandemia, desanimei, mas sei que Deus vai olhar por nós. É isso aí, cara. Não pode parar, né, não, Bruno? Se parar, é igual a bicicleta, se parar, cai. Não pode parar. O Elivan Percurso entrou, cara. Elivan Percursa, nosso amigo Elivan das antigas. Já mencionamos Elivan aqui, hein? No início da mala lá, a batalha, né? Todos nós. Já falamos de Elivan aqui. Obrigado, Elivan, pela presença aí. Deixa eu ver. Ei, Luciano, responde aqui, Luciano. Tu pode entrar aqui na live agora? Perguntar se o Luciano pode entrar para ele falar, dar alguma coisinha aí para nós. Vou ver aqui se ele pode aceitar. Se o Luciano puder, meu amigo, aí eu fico feliz. Luciano é o cara. A Sérgio Lana tá dizendo, paiinho e manhã estão te assistindo, Bruno. Um abração, tia Dolores, tia Eduardo. Muito bom, obrigado pela presença. Assim que der certo, quero ir visitar vocês, hein? Confiando em Deus. Tomara. Ó, o Luciano tá entrando aqui. Eita. Dar aqui Dá aí um... Ô, Luciano! Eita, não! Rapaz! Rapaz, aí! Só assim pra gente se encontrar, né? Como é que pode, rapaz? Liga aí. Não se assustem, não. Você tá na escuridão aí, ó. Meu amigo, é isso? Agora sim, na luz. Eita, peraí. Acendi a luz errada. Agora tá certo. Eita, Luciano. Eu tô no Boa noite, e aí, cara. Luciano? Boa noite a vocês. Quanto tempo, hein? Rapaz. E aí, Luciano, lembra desse rapaz aí? Já falei de você aqui, rapaz. Sabe quem me apresentou? Quem me apresentou? É sério? Meu pai. Fala aí um pouquinho, Luciano, sobre aí o contato de vocês dois aí um pouquinho, só para uma participação especial. Ele disse, né? Ele disse, meu filho, você conhece aquele menino que toca na banda de Rodrigo? Eu digo, não, vamos conhecer ele. Rodrigo é de Trindade, né? Onde meus pais moram. Eu disse, caramba, vamos falar com ele, vamos. Aí teve, como é que diz? Teve um período lá que Bruno queria sair da banda e falaram para eu ir no lugar dele. Cheguei lá, fui olhar o ensaio, aí eu disse... Luciano, tu tocava em Fortaleza, né? Bruno falou que antes tu tocava em Fortaleza, né? Isso, morei 2 anos e meio em Fortaleza. De Fortaleza... Perigosa Paixão. Para a banda Perigosa Paixão, que era do grupo do Limão, grupo do Limão com Mel, do mesmo escritório, essa coisa, né? Aí passei 8 meses. Foi quando o Papaléguas pediu para sair. 2006, né? 2006, 2007. 2005, então foi bem após o DVD mesmo, né? Do Olímpia, né? Foi, depois do DVD. O DVD saiu em julho. Luciano, uma pergunta. Aquele DVD de 2009 já foi teu primeiro? Ou não? Não, o primeiro foi o 2007. 2007. Sim. Eu pensei que o Inconsert tinha sido depois do 2009. Não, foi antes, a primeira gravação. Ainda bem, né? Ei, foi uma coisa levinha, mas eu... essas coisas piradas que vocês fazem aí. Conversinha é essa. Mas não ia dar pra mim de cara, não. No caso, eu acho que não tenho certeza. Quando saiu aquele DVD de 2009, acho que o Bruno tava na mala assim. Tu chegou a ver, né, Bruno? Aquele DVD? Sim. Curti muito. É aquele o do Clube do Vaqueiro. É o Clube do Vaqueiro. Ali foi 2010, não?
Acho que é 2009, pô. Inclusive, nós tocamos junto. Luciano vai lembrar, nós tocamos junto no Clube do Vaqueiro, a gente fez a abertura para eles. Não sei se o Luciano lembra. A gente estava lá. Sim, nós estávamos lá naquela gravação. Que eles tinham vindo do Mucuripe, se eu não me engano, Luciano. Foram duas gravações naquele dia, não foi? Pronto. Fazer a abertura, eles estavam lá no Mucuripe. Aí quando a gente terminou, foram duas gravações, eu lembro. Mesmo dia. Realizando o sonho, no meio de onde eu tô, pelo amor de Deus, é uma guerra aqui, meu amigo. Mas aí, meu amigo, só esse detalhe, como eu falei, nesse dia lá, para ser mais específico, né? Nós estávamos tocando na praça, em Trindade, e aí o pessoal já falava muito, né? O tio de Luciano, Neném Guita, né? E se o pessoal que já conhecia Luciano, o próprio Rodrigo Amorim, e falava, eu não conhecia Luciano pessoalmente ainda, mas o pessoal falava muito, né? E Borges também, né? E aí, eu digo, rapaz, eu tenho que conhecer o Luciano. Só que aí, eu fui conhecer ele, assim, eu tava tocando lá nesse dia, aí quando pensa que não, o homem chega atrás de mim lá. Eu falei, oxe, tá. Aí já comecei aqui o tremelico. Rapaz, pai quando viu ele tocando, aí disse, bicho, aquele menino toca bem demais. E quando tocava lá na cidade, pai subia para perto da bateria para ver Bruno tocando. Rapaz, era mesmo, bicho. Sempre presente mesmo, seu Borges, rapaz, muito tempo que eu... Lembrança pra ele aí, Luciano, faz tempo demais que eu tinha visto. Não sei. Mando sim, na hora. Hoje a marcha... Graças a Deus, que bom. Mas tá bem, tá todo mundo bem, graças a Deus. Legal. Um dia desse em casa. Qualquer dia eu vou aparecer lá, Luciano, na tua casa, lá em Trindade. Qualquer dia eu vou aparecer lá na tua casa, lá em Trindade, assim, do nada. Oxi. Vamos, rapaz, a bateria tá lá no quarto, onde tudo começou. Mesmo jeito. 2 anos Eita, atrás, massa, hein? Aí tem história também, viu, Fernando? Tem história aí. Não, eu vou falar com ele aí, com o Luciano, porque eu já quero que o próximo entrevistado seja ele aqui. E aí, Luciano, bora? Aí vai render. Vamos sim, a gente marca um bate-papo legal. Sobre o lance da história, eu tô ficando é por isso. Não, isso significa que ele começou cedo, entendeu? É diferente. Significa que ele começou cedo. Eu tô ficando deixa eu nada, Bruno, tu tá com 32 a 33? 31. Luciano tá com 40, rapaz. Luciano tá com 40, 41, até é novo demais o homem. E tá novo demais. Oxi. Eu acho que eu pensei que o Luciano não tem 40 não, ainda não. Oxe, tá chamando o rapaz de velho. 40. Eu dizendo aqui que o homem tá novo, aí tu vem dizer que o rapaz tá velho. Não, eu tô dizendo, eu pensei que o Luciano não tinha 40 ainda. Brincadeira. Então sou um bebezinho aqui. Tô ficando velho, eu tenho que estudar música, tenho que estudar bateria. Luciano, vou fazer uma pergunta pra tu. Qual a importância do estudo para o músico hoje, cara? Você que é um cara assim, rodado, tu ainda estuda, né? Eu vejo tu com teus pés, tu na batera. Qual a importância do estudo, assim, para o músico de hoje ainda? Porque a gente vive no período onde nós, bateristas, principalmente, a gente quer muita coisa mastigadinha, né? A gente não para muito para pesquisar, a gente quer a coisa pronta, né? Então, para tu, qual é a importância assim, de estudar assim, realmente? Sim, tem uma importância enorme. Eu tiro assim uma semelhança. Uma semelhança para um nadador, um esportista. Sim. Aquelas provas de natação, aquelas coisas. Eu tiro, assim, uma semelhança do baterista, do músico. Nós vamos falar de bateras, né? Nós estamos aqui num grupo de bateras. Silvano, boa noite, irmão. Olá, Silvano, Jefferson, Jorge está aqui. Rogerinho Batera, lá de Teresina. Só a galera boa. Robertson tá aí também. Boa, Rogério, boa. Djalma Bede, Iago tá aí também. Batera, Jefinho Percurso. Djalma, toca muito. Silvano Santa Cruz, rapaz, faz tempo que eu tinha falado com o Silvano. Outro cara aí, ó,
Outro cara aí que curte muito o estilo de Carlinhos e Luciano aí, ó. Pedro César. Pedro César de Palmas. Eita, Meu amigo. Não, A página Só Bateras Brasil tá rolando aqui. Vou mandar um vídeo do Bruno pra página Só Bateras Brasil pra eles postarem lá depois. Ai, que isso é conversa. eu é que curto Ei, você. ei, Luciano. Tu lembra daquele show que a gente fez lá em Colinas, né? Esse ano? Ah, foi em dezembro, né? Foi em dezembro. Caramba, bicho. Na hora que eu fiquei sabendo, bicho, eu não... É porque assim... O Bruno conhece um pouquinho da minha história aí e vocês são os caras que eu via, né? Que eu via só por DVD. E tudo surgiu tão natural assim, tudo aconteceu tão natural na minha vida. No caso, quando eu conheci Carlinhos. Eu conheci Carlinhos na igreja, né? A gente passou 10 anos convivendo juntos. Ali se vê quase todo dia, né? E o Bruno, eu vim conhecer muito tempo depois, né, Bruno? Sim, sim. Só que faltava o Luciano. Eu falei, caramba, velho, nunca vou ver o Luciano, será? E o cara mora aqui em Trindade, né? Eu moro em Araripina, o Luciano mora em Trindade. Eu falei, rapaz, eu nunca vou ver o Luciano. Aí quando soltaram o banner, né? Marcelo e Rayane e Limão com Mel. Aí eu falei, vixe, meu Deus do céu, é agora, é agora. E daí, Luciano, tu até lembra... Um show arretado, rapaz, de Marcelo e Rayane. Aí, cara, eu lembro até que perguntaram se eu queria usar a bateria lá, né, de Luciano, da Limão. Fernando, tu quer usar a bateria da Limão? Não, eu falei, oxe, eu não sou doido não, acho até juízo. Eita, nós. Por quê? É uma Porque parabéns. todo mundo é conhecedor que Luciano usa os tons declinados, né? O tom 8, 10, 12 descendo assim. E tipo, não. Isso, exatamente. Mas para a esquerda, justamente. Porque tu coloca o high entre os tons e o surdo, né? E me perguntaram se eu que. Eu achei tão bom aquilo dali. E se eu soubesse, eu já tinha feito antes. Eu já via vídeos dos piratas. Como diz, a influência O americana. Dave Weck usa muito assim, né? A influência americana. Exatamente. Eu já via, eu já assistia os caras. Eu digo, Pedro César, boa noite, garoto. Esse rapaz Pedro César. Hoje é cantor, tem um projeto De Palmas, né? Palmas, Cantor. Eu conheço César. Palmas. De Palmas, Tocantins. Show de bola, show de bola. Muito. Satisfação, garoto. Então, a influência americana que a gente tem sobre a armação, aí eu fiz em casa, coloquei em casa, né? A mão direita, você trabalha, quer dizer, a mão esquerda, na posição que está aqui, deixa eu fazer ao contrário. A mão esquerda que você está ali, trabalha bem melhor, você vai se esforçar menos, você vai girar menos. Eu digo, caramba, como é bom tocar desse jeito. Travada. Eu nunca... Tá travando um pouquinho, né? Deu uma travada aí, Luciano. Mas Tá continua. travando, né? Então, a armação, sabe? A mão esquerda Entendi. tudo mais pertinho ali, eu fiquei impressionado. Pois é. Rapaz, e eu achava que... Já tem uns 3 anos que tu usa assim, né? Ou mais. Que tu usa a bateria assim. Eu lembro assim, mais ou menos, que quando tu começou a usar. Isso, mais ou menos. Show. Fernando. Aí, Luciano. Sei. Ó, galera, quem entrou aqui é o meu professor Show de bola, show de bola. Sandro Silva. Viu, Fernando? Oi. Desculpa atrapalhar vocês aí. Um abraço. Foi um prazer. Infelizmente eu vou ter que sair agora por conta do horário. Mas Não, a gente vai brigadão dar uma aí. pausa aqui. E, Luciano, eu vou dar um recado que a gente vai combinar de fazer uma live pra gente fazer só nós dois aqui. Igual eu fiz com... A parada do Luciano foi uma coisa, assim, especial. Foi Uma participação show, especial, né? foi show de bola demais. Você tá doido? Foi brigadão, Fernando. Brigadão, Luciano. Agradeço. Aí. Obrigado aí o pessoal, viu? Todo mundo presente. Agradeço aí.
Agradeço aí a Luciano, a Bruno Batera aí pela presença. Obrigado mesmo assim por aceitar, viu, Bruno? Eu sou muito seu fã, sou fã do Luciano, sou fã da galera do forró, os bateras que merecem respeito, que fazem por não ter respeito, né? Então, muito obrigado, Bruno, aí, por dedicar esse tempo pra gente fazer essa conversa. Tamo junto sempre e Deus abençoe você, cara. Vou deixar lá em salvo aqui, vou deixar lá em salvo. Obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouquinho, né, sobre o porquê da minha saída. Foi até uma boa oportunidade de explicar para o pessoal, Foi tá bom? sim. Obrigado Foi a sim. todos aí pela presença e tchau, boa noite, hein? Valeu. Valeu. Tchau. Valeu.